Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para gravar mais uma leitura diária de nossa Escola Bíblica Dominical. Essa lição que estamos estudando neste trimestre fala sobre a carreira que nos está proposta. E antes de começar a lição propriamente dita, a nossa leitura diária, eu já deixo logo para você aqui de antemão, se você quiser se inscrever no nosso canal, no canal do Renato Melo. Se você quiser compartilhar, dar like, se você quiser passar este conteúdo para outras pessoas, dizer, olha, se inscreva lá no canal do professor, o nosso irmão Renato Melo. Dê essa força para o nosso canal crescer. Para quê? Para a gente se tornar famoso? Não é essa a nossa proposta, se tornar famoso. A nossa proposta aqui, desde o início que foi falado, é dar subsídios, dar materiais para que possa ajudar você, professor, aluno, e você que ama a Escola Bíblica Dominical. Nosso subsídio aqui é dar esse suporte para que você dê uma aula de qualidade, para que você aprenda um conteúdo bom, sadio, de qualidade mesmo, para não só para a Escola Dominical, mas para levar para a vida toda, para levar para o teu discipulado, para levar para a pregação, para o ensino. Essa é a nossa proposta, nossa ideia aqui, ajudar com o crescimento deste canal. Por isso, se você puder e quiser se inscrever no nosso canal, a descrição vai ficar embaixo do vídeo. Vamos colocar lá a descrição do nosso canal. Eu vou deixar o Instagram, vou deixar o Facebook. Você pode acompanhar as nossas rotinas no decorrer da semana através desses meios sociais também. Bom, então vamos já a nosso comentário propriamente dito, como nós falamos, já fizemos o nosso comercial e agora vamos para a leitura diária de hoje, quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Nós vamos achar a nossa leitura diária aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Você vai abrir lá. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, 14 até o 19. O versículo 8 você vai achar assim. Faltou explicar um pouco. Aqui está o capítulo e versículo, mas a leitura de hoje, quarta-feira, o tema é o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então vamos lá para a leitura. Gênesis capítulo 3, versículo 8, depois você pula para o versículo 14 até o versículo 19. Diz assim o versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora vamos pular lá para o versículo 14 até o versículo 19, que diz assim, 14 e 19. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as bestas, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse Adão, e Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, comerás a erva do campo. Aí o versículo 19 e último. No suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que torne a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então a gente vê o relato aí de Deus. Se você começar a partir do versículo 1 do capítulo 3, você vai ver o relato de que Deus fala com Adão. Ele dá a ordenança para Adão do que ele não deveria fazer, do que ele poderia fazer. Ele fala, olha, vocês vão poder comer livremente, livremente vocês vão poder comer de toda a árvore que está. Só que depois a serpente aparece em cena, a serpente, aliás, a serpente sendo usada por quem? Por Satanás. Satanás observou que a serpente era um animal muito astuto, muito esperto, muito sagaz, também parecido com Satanás. Então Satanás deve ter percebido, essa aí se encaixa nos meus padrões, essa aí vai se encaixar no que eu quero, no plano maligno que eu tenho para derrotar a criação de Deus, para destruir tudo que Deus prometeu, para destruir a humanidade, para começar a minha rebelião, continuar a minha rebelião que eu comecei lá no céu e de lá foi expulso. Isso aqui eu estou contextualizando mais ou menos como pode ter sido, não tem na Bíblia isso, como pode ter sido essa trama de Satanás para conseguir usar a serpente como isca. Para quê? Para desvirtuar, para tirar o Adão, para tirar Eva do caminho, que era o quê? Do caminho da obediência. Porque a gente não está falando do fruto. Fruto era só um detalhe, claro. Era um fruto, não se sabe qual era. Mas o detalhe que deve ser chamado a atenção e que é importante a gente frisar era a obediência. A quê? Obediência à ordem expressa de Deus. Deus falou para o homem. Vamos voltar para o versículo 3 aqui, ó. Ele fala assim, vamos a partir do 2. Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. A mulher falou para a serpente. Versículo 1 diz assim, ora, a serpente era mais astuta do que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente começou a colocar uma dúvida em Eva. Colocando a Eva em prova. Será que foi assim que Deus falou? Será, Eva, que você não entendeu diferente? Será que Deus disse isso mesmo? Ou será que isso é coisa da tua cabeça? Será coisa do teu entendimento? Eu acho que não foi assim que Deus disse. E a mulher disse, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Ela disse bem, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A mulher acertou, a mulher foi até, falou tudo que Deus realmente falou. Olha, vocês não vão comer da árvore que está no meio do jardim. Vocês não vão tocar, porque do dia que vocês tocarem, do dia que vocês mexerem lá, aí vocês morrerão. Até aí ela acertou. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E aí a história se desenrola, para não ficar longo este vídeo, a história se desenrola e eles se escondem, porque quando Deus pergunta, Adão, onde estás? E Adão fica escondido com Eva e disse, tive medo, porque eu estava
tive medo porque estava nu. Ouvi a tua voz e tive medo. Mas por quê? Porque eu estava nu. E Deus pergunta, quem te falou, Adão, que estavas nu? Por acaso comeste da árvore que eu proibi? É este o relato que Deus faz. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? E ele diz, e Adão joga, cada um vai jogando para o outro. Cada um vai jogando o seu pecado um para o outro. Adão disse, foi a mulher que tu me deste. E a mulher disse, foi a serpente que me enganou. Só que cada um leva a sua condenação, como a gente leu aqui no capítulo, no capítulo 3, versículo 14 a 19, Deus dá o quê? A sentença. Cada um vai passar por isso. Como se Deus não. Deus bateu o martelo. Olha, vai acontecer isso. Com a serpente vai acontecer isso. Com o homem, com a mulher vai acontecer isto. E com o homem vai acontecer isto também. Fechou. Pronto. Está decidido. E a partir de lá, irmãos, o homem foi só se afastando mais de Deus. O homem, nossos primeiros pais, como diz aqui o comentador, na leitura de hoje, os nossos primeiros pais começaram a se afastar. O começo foi um relacionamento sincero com Deus, um relacionamento perfeito com Deus. Todo dia, a todo momento, a todo instante, tinha um momento de intimidade com Deus. Aquele bate-papo no final da tarde, na viração do dia, Deus descia ali e tocava aquele feedback com Adão e com Eva. E aí, como é que foi o dia? Como é que foi? Não era trabalho desgastante como hoje, que a gente tem que ralar e ser humilhado, às vezes no local de trabalho. Não era assim desgastante, mas a partir da desobediência, que este pecado da desobediência entrou no mundo através de nossos primeiros pais, é que sofremos a consequência de tudo isso que estamos passando. Tudo isso que nós estamos vivenciando foi consequência dos nossos primeiros pais, desse primeiro casal que esteve ali diante de Deus, que esteve ali tendo a ordem expressa de Deus. Você já imaginou, meu irmão? Você já imaginou, minha irmã? Deus dando a ordem expressamente. Olha, Adão, é o seguinte, tu que és o varão, tu que és o cabeça, vou te dar uma ordem, mas claro que essa ordem englobou todos os dois. Vocês não vão comer daquela árvore que está no meio do jardim, não vão nem tocar, para que vocês não morram, para que vocês não percam a comunhão comigo. E eles perderam a partir da desobediência. Então, para nós, o que fica? Qual é o exemplo para nós? Cuidado com o pecado, não é só adultério, o pecado não é só a pornografia, ou então a rebelião contra o seu líder. Aliás, pecado, tudo é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Mas o pecado, tudo começa com a desobediência. O pecado da desobediência é igual ao da feitiçaria. É igual. É no mesmo nível, está no mesmo patamar. O feiticeiro, se eu sou desobediente, e o feiticeiro faz seus feitiços, os seus trabalhos, enfim, vamos entrar aqui mais em detalhes fortes. Mas eu quero ser melhor que ele. Não, eu não sou igual a ele. Não. Mas sou desobediente, estou no mesmo pecado. Estou no mesmo nível de pecado contra Deus. Ele porque é feiticeiro e eu porque sou desobediente às ordenanças de Deus. Então, a partir daí, o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Este foi o pecado dos nossos primeiros pais. Este foi o pecado de Adão e Eva. Foi o que? O pecado da desobediência. E eles não confessaram ali. Se você vê a narrativa, só para finalizar, irmãos, eles não confessaram o pecado. Eles confessaram a cada um as suas culpas. Não, eu errei por causa dela. Não, eu errei por causa da serpente. E um jogou pro outro. Ali ninguém pediu perdão. Senhor, nos perdoa. O Adão poderia ter dito, Senhor, me perdoe.
eu fui falho, eu errei, o cabeça era para eu ter resistido e não consegui. E Eva também, não, Adão falou, conversou comigo, me instruiu que não era para comer, e a serpente insistia, martelar, e não ia conseguir. Aconteceu com a mesma coisa com Jesus lá no deserto, quando ele foi tentado. O diabo, Satanás, ficou insistindo, martelando, batendo na mesma tecla. E Jesus não cedeu, que a desobediência não cedeu ao que Satanás queria. Então, só para você marcar aí, este primeiro erro de nossos pais foi o pecado da desobediência. Eles não confessaram e continuaram desobedientes. E continuaram se afastando mais e mais de Deus, assim como hoje em dia. Muitos estão se afastando largamente, mais e mais de Deus, e não querem retornar, e não querem voltar, não querem abandonar o pecado e voltar às primeiras práticas de amor. Como diz lá em Apocalipse, lembra de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Então, para muitos de nós fica essa advertência. Se eu estou pecando, se eu estou transgredindo a lei de Deus, se eu estou fazendo algo que não agrada a Ele, não agrada o atributo de Deus, a pessoa de Deus, eu digo assim, então temos que nos confessar. Se o pecado que eu estou cometendo é desobediência, confesso para Ele. Eu confesso para Ele, Senhor, eu estou sendo desobediente às Tuas ordens, às Tuas leis. E abandonar esse pecado. E voltar ao primeiro amor. E voltar às primeiras obras. Para quê? Para que não se perca esta comunhão que nós temos com Deus. Para que não perdamos os laços de filho e pai. Já pensou? Nós temos um pai. Nós temos um pai que nos ama, um pai que nos corrige quando estamos errados, mas que Ele nos ama, Ele nos bate, Ele nos corrige, mas com amor, para que a gente não se perca, para que a gente não vá sair por aí, às vezes como fez o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Você lembra? Você deve lembrar da parábola do filho pródigo. Ele se perdeu. Ele quis levar o caminho dele adiante. Ele quis levar a vida dele adiante. Mas o pai liberou ele. O pai não queria. O pai não queria liberar. Não, filho, aqui você tem tudo. Tem do bom e do melhor, meu filho. Não vai embora não. Mas não, eu quero viver a minha vida. Muitos têm feito isso. Não, Senhor. Muitos têm abandonado a fé. Têm abandonado a fé e têm dito, não, eu quero viver a minha vida. Quero viver a vida do meu jeito, não quero a influência de Deus, não quero a influência de Cristo, não quero a influência do Espírito Santo na minha vida. Então nós temos que ter muito cuidado com este pecado da desobediência, porque a revista, o nosso trimestre fala sobre isto, a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? É a carreira que nos está proposta. Caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então, é completo, é uma completude. Nós temos que nos englobar em tudo, nós temos que ser completos como cristão, completos como ser humano, completos como cidadãos. Temos que ter esta amplitude de saber que nós precisamos e devemos obedecer a Ele. Não podemos cair no pecado também da desobediência. Diversos pecados existem, mas principalmente tudo começa da onde? Da desobediência. Então, através de Cristo, a gente aprende e muito a obedecer ao Pai. Então ficamos por aqui. Amanhã temos mais uma leitura de nossa lição, que fala sobre confessando e abandonando o pecado. Eu desde já agradeço a todos vocês que estiveram aí, que estão dando essa audiência, essa sintonia, estão se inscrevendo, agradecer outras pessoas que estão ainda se inscrevendo em nosso canal e que ainda outras pessoas vão se inscrever. Eu peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe, dê like, divulgue este canal para que ele venha crescer mais e mais e para que o reino de Deus
seja engrandecido nos céus e na terra. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe cada vez mais em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.